Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Marta Ueshi, Juliana Lustosa, Débora Desotti. E hoje estamos aqui no nosso 19º episódio e com César Lima. César Lima, seja bem-vindo. Você que na sua vida passada era contador, mas depois nos seus caminhos de consciência, de compreensão, você foi sendo coach de Enneagrama, terapia Dragonlight, psicologia analítica e também um guerreiro do coração. Né? E muito mais. Né? Uma coisa que a gente sempre fala do nosso podcast é de trazer histórias, porque muitas vezes as pessoas que têm essa sensibilidade, essa percepção da vida um pouco mais diferente do que as pessoas, não digo normais, mas no aspecto ali de casar, né? Viver, né? E depois aposentar. Essas pessoas, elas são mais inquietas, né? Então, consegue fazer uma coisa, depois faz outra, né? E é um buscador, né? Como a gente fala. Então, nessa jornada de herói, como é que foi para você descobrir essa multiplicidade dentro de você? Ou lidar, né, com tanta energia, assim, de querer descobrir coisas? Acho que isso veio com o tempo, na verdade, né? Eu acho que primeiro com o incômodo. É que quando eu mudei da profissão de contador para psicanálise, na verdade a gente foi para uma busca por causa de uma angústia, né? A gente nunca vai por amor, né? E eu fiquei sabendo da psicanálise quando eu estava fazendo um curso para orador espírita, né? Aí o facilitador, ele falou de um sintoma muito parecido com o meu. Eu falei, nossa, quem sabe eu resolvo o meu problema com isso aí. Eu chamei psicanálise disso aí. Aí eu fui atrás de um curso de formação e a contabilidade não estava preenchendo, achando que estava faltando alguma coisa. E me inscrevi em 2008, né? Fiz a formação, comecei a atender em 2010. Em 2010, me deu assim, eu me preparei para fazer essa transição. Quando eu percebi que as coisas estavam fluindo, aí eu fui lá na mesa do chefe e pedi para me mandar embora, né, que eu ia atender em psicanálise. Aí ele me mandou, e aí com esse dinheiro fui fazendo esses caminhos, né. E assim começou. Quantos anos você tinha na virada? Curiosidade, assim, pra saber qual marco que você tava de setênio. Depois que eu passei... com o tempo, eu descobri que eu estava naquela crise do 39 para 40, né? Essa crise. A vida começa aos 40, né? Pois é. É forte, né, essa transição dos 40, entre 40 e 43. Porque tem um marco de Urano. É o sexto setênio, né? E é o sexto setênio. Eu estava nessa fase aí. Interessante. Aí, assim, só veio entender depois, que no processo a gente não tem ainda não estava nessa busca da espiritualidade, coisa e tal. Isso veio com o tempo, né? Então, assim, esse foi o marco que eu fiz, transição. E quais que você entende que foram os seus maiores desafios e aprendizado dessa fase de transição? Porque imagina, né? Imagina quem está assistindo a gente, assim. As pessoas falam, nossa, ele era, né? Trabalhava como contador. E aí, números exatos, né? Tem que bater no final, né? E aí você chega nesse mundo da psicanálise, da psicologia, humano, né? E você fala, puxa, não é tão exato. Como é que foi isso para você? Acho que a vida foi me levando, né? Tipo assim, eu nunca pensei em ser psicanalista, né? Então, assim, acho que hoje eu entendo que eram sinais. Os sinais veio e eu fui seguindo, fui intuindo e fui seguindo o caminho, né? Mas a transição nunca é fácil, né? Então, assim, eu estava eu estava recomeçando a vida, eu tinha caído, tinha começado a vida do -1. Aí foi nesse processo de reerguer, de recomeçar, de voltar para trabalhar como contador. Aí eu vi nessas transformações, né? Mas eu me preparei assim, né? Fui me preparando financeiramente, né? Guardando dinheiro. Aí quando eu cheguei no meu ponto ideal é que eu fiz essa mudança. E para fazer esse corte, né, de romper de um lado para o outro, começar, eu fui fazer o caminho de Santiago, né? Íamos perguntar sobre isso. Para quem está assistindo a gente, né, isso é legal, porque às vezes a pessoa tá nessa angústia, que você falou, eu sentia alguma coisa, e aí tem várias ferramentas, né, então dos nossos convidados, cada um traz, né, como foi a sua jornada. E até, pessoal, quem estiver assistindo aí, comenta se você passou por isso, né, algum desafio, ou está passando, enfim, né, compartilha aqui com a gente, com o César e tal.
Então, assim, o caminho, né? Tem vários caminhos. Tem caminho aqui no Brasil também. Conta pra gente como foram esses caminhos na sua vida. O que eles te trouxeram? Bom, o Caminho de Santiago, ele foi o primeiro e foi um marco, né? Então, eu vi que começou a surgir algumas sincronicidades, né? O número 8 começou a surgir com muita frequência. Então, quando eu decido fazer o caminho, esse número fica muito repetitivo, né? Aí as coisas começam a se abrir. Né? Eu fui fazer uma palestra para saber sobre o caminho. Eu não tinha passaporte, né? Eu não tinha nada. Então, assim, eu decidi 30 de dezembro de 2010, em maio de 2011 eu estava fazendo o caminho. Uau! Nossa! Né? E, então, assim, vieram as sincronicidades. E o caminho, ele é mágico, né? Porque, assim, quando você está lá, os sinais começam a vir. O que eu aprendi com o caminho é assim, a vida está cheia de sinais. Só que a gente está tão imerso nesse mundo que a gente desaprendeu a ler os sinais. Sim. Então, eu precisei sair desse mundo, ir para um lugar isolado, no caminho, ficar nessa trilha para poder entender os sinais, né? E o caminho vai conversando com você. Você fez sozinho? Eu fui só, eu quis estar só, né? E quando eu via brasileiro, como que eu queria ficar nessa imersão, né, solitária, eu me afastava. No 7º, 8º dia, eu conheci 2 cariocas, que aí eu me permiti andar com mais 2 companheiros, mas até então, sempre sozinho, né? E os sinais foram surgindo, né? Teve algum, assim, que te chamou mais atenção? Porque porque quando a gente fala de sinais, né, e sincronicidades do universo, as pessoas ficam assim, mas como assim, né? Como é que eu vou saber que é um sinal, né? Tem algum que você consegue trazer um exemplo para... É tudo como você consegue enxergar, assim. A partir do momento que você está lá no caminho, até a simples experiência de você caminhar com alguém, né, no mesmo ritmo, né, te dá uma lição de vida. Porque quando você está caminhando passo a passo, e se tem alguém do seu lado, o fato de ele andar meio passo a mais que você faz com que você se distancie. Sim. Né? E se a pessoa estiver caminhando uma pegada muito forte, se você quiser acompanhar e você não estiver preparado, você vai se machucar. Sim. Então, essas analogias que a gente vai fazendo. Assim, o primeiro albergue que eu fui parar, que eu parei, chamava-se Albergue Jesus. Né? Aí eu comecei, dali começou a surgir algumas histórias, né? Que eu escutei assim, olha, não é você que escolhe o caminho te escolhe. O caminho que escolhe quem vai chegar em Santiago. Né? Porque pode acontecer alguma coisa no caminho que você não chega até Santiago. Né? Entendi. Aí, se não acontece, por que não aconteceu? Qual que era a ferida? Né? O que te impediu a fazer esse caminho? Né? Então, foram surgindo essas sincronicidades, esses sinais. Outro sinal que eu vi, a mochila, né? O que você carrega nas costas, né? Que quando você vai fazer o caminho, você tem um peso adequado, 10% do seu corpo, né? Se você está levando a mais, né? O que você está levando a mais na sua vida, né? O que você está carregando? Então, às vezes, você está com medo de passar fome e carrega excesso de comida. Só que no meio do caminho tem vários lugares que você pode... Comer, né? Comer. Então, e quanto mais pesado, pior para você, porque o seu joelho vai sendo sobrecarregado. Né? A forma que você anda, né? Tipo assim, tinha uma experiência que eu peguei um cajado que eu chamei de bengala. Né? Eu ia lá caminhando de bengala. Aí eu parei no restaurante, deixei a bengala do lado e esqueci a bengala e fui embora. Falei, nossa, eu esqueci minha bengala. Mas como assim esqueci a bengala, né? Sou novo, né? Eu tenho pernas firmes, não preciso de apoio. Sim. Né? Aí eu entendi que eu poderia muito bem andar com minhas próprias pernas. Né? Legal. Aí, outra. Quando eu fui pro El Cebredo, que é um processo de subida, né? Aí eu entendi que eu precisava de usar a bengala conscientemente, né? Com a bengala, com o cajado, ele vai te apoiando, né? Então, dando suporte para você carregar. Então, depois que eu cheguei no meu objetivo, eu esqueci novamente e segui sem ela. Então, assim, quando você consegue aprender com essas lições,
Facilita, né? E acho que também tem uma questão aí da confiança, né? Tipo, porque, eu vou carregar comida porque eu vou passar fome. Não, mas e se eu confiar também, né? Faço o mínimo que eu preciso, óbvio, né? Não vou ser imprudente, mas confiar nesse fluxo da vida, que é o que a gente fala, né? Que às vezes a gente fica tão preso nos medos, nos anseios, né? Enfim. Eu acho que tem uma coisa também, quando você viaja para um lugar que ninguém te conhece, é a despersonalização. Sim. Então, assim, lá ninguém tá esperando o César contador, ninguém tá esperando o César, né, que é o chefe. Você tá lá no caminho disponível. E as pessoas, você também não precisa mais ser aquela pessoa que esperavam que você fosse. Então, talvez, quando a gente faz isso, é aquela coisa de realmente você se despedir daquela estrutura que você construiu, psíquica, emocional, né, para poder sobreviver, né, porque você tinha que fazer parte daquilo, para falar, bom, agora estamos zerando, e aí podendo, né, se permitir, porque às vezes eu vejo muitas pessoas que têm essa dificuldade tá, Marta, mas eu sempre fui isso, então como é que, de repente, agora eu vou começar a fazer outra coisa? Não consigo? Não... E aí é uma estrutura muito forte, né, psíquica, que a gente cria ali até para poder sobreviver, né? Porque você tá lá num lugar onde todo mundo espera que você seja assim, você fala, você é diferente. É difícil, né? Eu vi um post seu no seu Instagram que você falava isso, que é daquele Ouroboro, né? Falando nisso, né? Que a gente precisa desaprender quem nos ensinaram a ser para que a gente seja quem a gente é. Acho que é mais ou menos isso, né? E se desconstruir. Desconstruir, né? Então... acho que talvez isso você começou no caminho, né? Então, quando ficou mais com você mesmo, mais ali no processo, até para você poder falar, bom... E essa é uma decisão que só pode partir de mim. Ninguém mais pode decidir isso para você. Então, e aí? Como é que eu ouço o que eu quero, né? Porque, às vezes, uma das coisas que também me vem muito às pessoas, assim... Marta, eu sei o que as outras pessoas querem, agora eu não sei o que eu quero. Né? Então, é um processo ali de um aprofundamento, né, de autoconhecimento muito grande, né? O objetivo desse foi um autoconhecimento lá, né? O Caminho de Santiago, ele pode ser espiritual, religioso, pode para cumprir uma coisa que você desejou, mas eu fui lá para me conhecer, né? E interessante que cada vez que eu chegar mais perto de mim, mais contato com Deus eu tive, né? Que legal. Aí eu entendi que eu precisava sair daqui, né, ir para o outro país, num lugar sozinho, para enxergar, ficar próximo de Deus. Então, essa foi uma experiência muito marcante, assim. E por mais que tenha acontecido há 14 anos, né? Então, assim, as experiências, ela não tem tempo, né? Ela serve para mim até hoje. Sim. E registra, né? Que nem você falou isso agora, eu até arrepiei, assim. É engraçado isso, né? E quando você fala das bagagens, né? De saber escolher... Nossa, fazer mala é aquela coisa, né? Leva um monte de... Ser mais minimalista, né? Que é essencial. Qual que é o seu foco, né? O que você quer da vida, né? Que bagaginha você vai levar, né? Que excesso está carregando, né? Uma metáfora também que me encanta dos caminhos é a travessia. Cada caminho é uma travessia. Tem aquela frase do Fernando Pessoa, né? O tempo da travessia, de deixar as velhas roupas que não tem mais a forma do nosso corpo. E eu não lembro exatamente a frase, mas ir em direção a quem somos de verdade. E só nesse contato profundo com Deus que é possível aprofundar. E é muito interessante, né? Você tem que sair do ruído externo, de todo as pessoas que você convive, se afastar, ficar em solitude para ter essa conexão. Você está falando de se afastar, então o Caminho de Santiago começa em qualquer momento, né? Então, assim, começa aqui, eu começo lá. Então, fiquei 2 semanas no caminho, voltei. E quando eu voltei, eu olhei para minha mãe e vi minha mãe mais velha. Mas só foram 2 semanas, né? Então, assim, houve um deslocamento, né? Vamos dizer assim que meu ponto de aglutinação mudou, né? E quando eu voltei para casa, eu já estava em outra posição. Aí minha relação com minha mãe começou a mudar. A relação que na minha época era minha namorada, agora minha esposa. Então, começou a se intensificar, né? Então, comecei a ver as coisas com outros olhos, né? Então, comecei a ressignificar bastante coisas. Nossa, eu imagino. Esse tá na lista. Você tem vários amigos que já fizeram. Até ontem, engraçado, tava falando com uma amiga que
fez, eu quero até saber, né, que você fez aqui no Brasil também, né? Fiz o Caminho da Fé. Então, porque a gente fez o Caminho da Fé treinando essa minha amiga para ela ir pro Santiago. E ela foi pro Santiago, enfim, conheceu um francês, hoje ela mora na França. aí ela mandou ontem uma foto falando disso. Olha essa foto, onde ela me trouxe, estou aqui na França agora, né? E aí eu achei muito sincrônico, porque a gente ia falar com você. E aí, como é que é esse caminho? Porque pra quem tá assistindo, às vezes fala assim, putz, Caminho de Santiago, outro país, às vezes não dá pra... Fica mais desafiador. Mas no Brasil a gente tem outras opções, né? Conta sim. pra gente um pouquinho desses outros caminhos. O Caminho da caminhos. Fé, ele é um caminho que ele tá bastante estruturado. Sim. Ele tá igual ao Caminho de Santiago. Então, assim, tem estrutura, tem albergue, tem sinalização. Sim. Então, dá para fazer tranquilo. Então, e o Caminho da Fé que eu fiz foi de Águas da Prata, Aparecida, né, que são 300 quilômetros. E eu fiz em 9 dias, né, o 9, subindo. Então, Quando que você fez, César? Eu fiz há 3 anos atrás, que eu tava da passagem dos 50 para 51. Tá. Eu decidi fazer o Caminho da Fé. Na verdade, eu não ia fazer o Caminho da Fé. Eu ia fazer o Caminho do Sol, que é outro caminho. Sim. Só que não deu certo, as coisas mudaram. Aí eu pedi uma sugestão de um amigo, que também se chama César Peregrino. Falei, por que você não faz o Caminho da Fé? E o Caminho da Fé é um caminho feminino, né? Então, assim, não era o masculino que estava me chamando, era o feminino. Verdade, porque até Aparecida, né? Então, o que acontece no Caminho da Fé foi interessante, que assim, há 3 anos atrás, foi na época de Páscoa, então, eu comecei a caminhar na Sexta-feira Santa, né, dia 15, e domingo era Páscoa. E domingo era Páscoa. E domingo foi o dia do meu aniversário, dia 17, né? Então, assim, desde que eu nasci, não tinha coincidido a Páscoa com o meu aniversário. Tá. Então, teve essa simbologia, né? Sim. De renascer na Páscoa. E eu comecei no dia 15 por um equívoco, num ato falho, digo, né? Porque, assim, eu fiz todo o planejamento para sair no dia 14, na minha cabeça era quarta-feira, comecei na quinta, que é dia 15, e fiz tudo a reserva, né? 14, 15, tudo e tal, mas pensando que quarta-feira era dia 14. Aí quando eu olho a passagem, olho o calendário, não, 14 era quinta. E aí começando na sexta, dia 15. Bom, os sinais, né? Aí eu entendi que era isso, né? Eu tava passando por esse processo de morte e renascimento, de ficar por um lugar, o simbolismo, quando você faz a conta de 300 por 9, dá 33 km por média, por dia. Né? Então, eu fiz isso em 9 dias. Porque geralmente o pessoal faz em mais tempo o Caminho da Fé, né? Faz. Você encurtou bastante. Então... Não, tem gente que faz em 15, que eu ouvi falar, o da Fé. Quanto você está disposto a caminhar? 10 quilômetros? Você fez um pouco, 33. Não, eu fiz, isso na média. Mas teve dia que eu fiz 40, 36, 38. Então, assim, que nos últimos dias o percurso era menor, então... Mas, Sim. E o Caminho da Fé, assim, ele é difícil. Ele é parecido com o Caminho de Assis, que é muita subida e descida. Sobe e desce todo dia, né? E você tem que ter uma estrutura. Aí o cajado, né? Ajuda. E quando você começa a caminhar, o corpo traz uma memória, né? Da caminhada. Aí, foi tranquilo, né? Aí eu com mais experiente, ao invés de eu ia com 2. Né? Então, a experiência me ajudou bastante. É legal, eu falo, né? E pra quem tá assistindo, gente, também é se preparar, né, César? Porque às vezes eu vou. Então, eu já passei um perrengue nesse meu caminho aí. Porque... Dá as orientações aí, César, porque tem os segredos, não tem? do sapato certo, a meia. Sim. Quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, eu fui participar de uma palestra numa confraria dos Amigos do Caminho, aqui na França Pinto, na Vila Mariana, que eles deram uma palestra de como que eram os caminhos, né? Não só do caminho francês, tá? Tem um português, tem outros caminhos também. O que você precisa levar? Tá. Aí o palestrante, peguei as indicações dele, me sugeriu fazer o que levar, da onde partir, como chegar. Então, ele deu todo esse auxílio. Na verdade, eu me preparei meia boca, né? Acho que da forma como você contou, a primeira foi quase um chamado. Foi um chamado. Foi a mais intensa, né?
Santiago foi o primeiro chamado, mas um chamado mesmo que eu posso dizer foi o Caminho de Assis. Esse foi o chamado do herói, porque assim, eu tinha comentado com uma pessoa sobre o Caminho de Santiago. Ela ficou tão entusiasmada que ela foi lá e fez, né? Aí ela voltou e ela falou assim para mim, você sabia que existe um Caminho de Assis? É? E a gente vinha falando sobre Assis, aí acendeu uma luzinha. Tá, aí eu fui atrás, eu encontrei um caminho Francisco de Assis, né, que é na Itália, né? Aí eu fui, pesquisei, fiz a mesma coisa, comprei passaporte, os euros, coisa e tal. Só que diferente do Caminho de Santiago, o Caminho de Assis, a sinalização não é tão boa. Os albergues que você vai, você tem que ligar para reservar, para dizer que você está chegando, que hora que você vai chegar. Tá. É mais roots, assim, mais rústico. Ele não tá bem estruturado. Tá. Só que eu fui só de novo, né? Só que quando eu chego lá, meu guia era italiano, eu não falava italiano, meu celular não estava habilitado. Aí eu cheguei na quinta, eu cheguei na quarta e na quinta-feira, fiquei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Porque tá chovendo e meu guia falava que eu ia ir pro bosque. Só que você não caminha pelo bosque em dia de chuva, né? E eu, e agora? O que eu faço, né? Eu fiquei ali apreensivo, vou ou não vou? O chamado, né? Houve o chamado, eu atendi, chego na hora, vou ou não vou caminhar? Que é a dúvida, né? A dúvida. Aí, eu falo que eu fui fazer o Caminho de Assis, eu chamei Francisco de Assis para me acompanhar. Ele não pôde ir, mas mandaram os irmãos peregrinos. Porque naquele dia, na quinta-feira à noite, chegaram 2 brasileiras que não iam passar em Laverna, né? E elas mudaram de decisão assim, na última hora resolveram subir, porque é uma colina, né? Você sobe né? No santuário. E elas não precisavam passar lá. Aí um italiano falou assim, olha, você que está caminhando sozinho, chegaram 2 brasileiras, conversa com elas e vai com elas, né? Eu conversei com... Os nossos, quando depois que supera a dúvida, encontra o caminho abre. Não, é o apoio, né? As pessoas que vêm, é interessante. Mas só que teve um aprendizado, porque eu combinei que sair com elas de manhã, eu só andei 1 quilômetro com elas, 1 quilômetro, elas viraram para a direita e o meu guia falava para ir para a esquerda. Eu andei 29 quilômetros pela estrada, né? Aí parei num albergue que chamava Imperatore, né? César, né? Coincidência. E o segundo dia era passar por um bosque, né? E, assim, a sinalização não era tão boa. Consegui encontrar um mapa, né? Com aquelas escalas bem pequenas mesmo, que deu bastante a localização. Me ajudou a passar pelos bosques. Então, assim... E foi o meu pior dia da caminhada, porque eu estava na dúvida se eu ia ou não ia fazer o caminho, né? Porque não sabia se eu ia chegar em Porto Bustone, né? Apesar de ser Caminho de Assis, ele passa por Assis, ele não termina, que nem em Santiago, é diferente. Aí eu estou naquela dúvida, mas sigo. Passei em bosque, me perdi, caí, pisei em água. Foi o pior dia da minha caminhada, assim, né? Eu andei acho que uns 6 quilômetros com uma bota encharcada. Nossa. Eu estou descendo a montanha no segundo dia, assim, cansado, né? Exausto. Aí eu vejo, olho para baixo, as 2 estão subindo, né? Alegres, né? Aí eu fiz assim, eu entendi a mensagem. A mensagem é, caminhe com elas. Aí, durante 7 dias, eu caminhei com elas. Né? E, por coincidência, foi o melhor dia de caminhada delas e o meu foi o pior. Né? Então, assim, eu entendi os caminhos. Então, aí, a hora que eu decido seguir, encontro os apoiadores, né? Os aliados. Os aliados. Só que elas iam até... Um pouco depois de Assis, eu teria mais 5, 7 dias de caminhada, né, adiante. E quando elas estão para ir para o destino dela, que elas iam para outro país, ela conheceram um italiano, aí elas me apresentaram, olha, esse é o César, cuida dele, né? E o italiano, tudo muito simbólico, assim. Ele estava indo lá para ressignificar a perda de um filho. Nossa. Né? Aí ele me adota como filho, né? Então, assim, ele passa o mesmo processo dele, né? De, tipo assim, de ter um filho e deixar o filho partir no final da caminhada. Né? Porque nos últimos 2 dias eu segui sozinho,
Tá. Os 2 dias primeiros, os 2 dias últimos, eu caminhei sozinho, né? E assim, era um caminho que eu jamais faria com meu pai, né? E ele faria esse caminho com o filho dele. Então, assim, sabe aquele mito do Heracles, que ele vai matar o leão de Nemeia, né? Que encontra um senhor que faz aquele papel de pai. Eu senti mais ou menos isso, né? Assim, o pai que eu buscava, né? Veio na representação de um outro homem. Que legal, nossa, arrepiei. Interessante, Forte né? essa... Foi uma então, constelação, assim. E como você não está sistêmicos, esperando que vai acontecer, mas acontece, né? Isso que é o mágico do caminho, né? Porque você, todo mundo que vai caminhar vai passar por isso? Não. Mas é a mágica desse movimento, né? Que eu acho muito interessante. E quando você fala dos aliados, né? Então, às vezes a gente fala, não precisa, não quero, né? Mas, às vezes, é um momento também, quando a gente entende, né? Que realmente é importante também ter os aliados, ter as pessoas que também podem caminhar junto e vai, né? Aberto, né? Tá aberto para isso. Então, eu acho bem interessante esse movimento, né? Mais uma metáfora para a vida, né? Sobre os aliados. E o de Francisco é quantos dias? Então, quantos dias? O que eu fiz, assim, era caminhada de 380 quilômetros, eu fiz em 16 dias. É mais longo. Né? Então, assim, só que ele começa em Laverna, passa por Assis no 7º dia e segue adiante e vai parar em Porto Bustone, né? Tudo na Itália? Tudo na Itália, Tá. né? Então, assim, e passar por onde Francisco pregou, onde ele recebeu as chagas, né? Onde ele criou as ordens. Então, assim, o caminho foi muito franciscano, né? Então, assim, e fraternidade, né? Sim. Então, os irmãos peregrinos, né? Me acolheram, né? E quando eu tenho a oportunidade, eu também faço isso com os peregrinos. Sim. Eu não preciso estar lá. O peregrino é a pessoa que está do meu lado, o companheiro. Sim. Né? É bem legal. Legal. E cada caminho você tem uma virada de chave. Esse último, que foi o de Francisco, te inspirou porque sua caminhada é longa aqui. A gente estava vendo. Você também trabalha com a Dragon Light, depois chegou os dragões. Conta um pouquinho qual que foi a virada desse último caminho. Você teve alguma? Se está relacionado com essas outras integrações? Eu acho que como, assim, eu escutei no caminho que quando você faz o caminho te faz peregrino, né? Então, acho que esse arquétipo do peregrino faz com que eu trilhe, né? Esses caminhos como terapia, busca coisas diferentes, que são ferramentas, né? Quanto mais ferramentas você tiver, melhor poder usar para ajudar a pessoa, né? Isso é interessante para todos, né? Então, acho que eu faço isso na vida, né? Eu vou transitando um caminho para o outro, né? Mas teve alguma virada nesse de Francisco? Eu acho que pode ser mais pessoal, assim, que assim, quando eu cheguei na Catedral de Assis, o resto de Assis está no fundo da igreja, né? Numa urna, dentro de uma rocha, né? Uau! E aí tem uma grade, né? Cercando o caixão para que as pessoas não cheguem, de proteção. Mas é possível tocar na rocha, né? Então, assim, eu tive a ideia de, nossa, se eu tocar nessa rocha, o que será que eu sinto, né? Eu toquei. Quando eu toquei, eu senti uma energia vindo assim, no corpo todo. Nossa, que forte. Aí, nesse momento, veio a parábola da mulher enferma, né? Desculpa, a mulher hemorrágica, né? Que ela sofria de 12 anos de hemorragia, que se ela tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Então, algo foi curado. E do meu feminino. Então, assim, isso foi muito importante. E nesse mesmo dia, eu fui assistir a missa dos peregrinos, né? O padre chamou, né, que ia ter a missa dos peregrinos. Os peregrinos que estavam no caminho foram participar da missa, né? Aí eu tô lá participando, o coral lindo, parecia assim, as pessoas do coral cantavam, parecia que os anjos cantavam na parte de cima, né? E aquela a acústica da igreja, né? Então, assim, transpassava, vou falar para mim, né? Por mim, transpassava o corpo, né? Então, assim, entrava no profundo. Aí, quando o padre abençoou, eu senti um raio de um vento, assim, né? Que eu saí de lá, fiz, não tem mais nada para fazer aqui. Né? Que minha ideia era passar um dia em Assis. Aí já recebi tudo que eu precisava. Aí eu fui pro meu quarto, fui pro albergue me recolher
Pronto. Fiquei Nossa, calado. e as sincronicidades, né? Porque essa semana o Papa Francisco É, partiu e você trazendo a energia de São Francisco, né? Nesse processo. Então, como é importante e talvez essa fraternidade que ele deixa e que talvez dessa forma você também conseguiu chegar para atender e para fazer esse acolhimento, né? Porque imagina uma pessoa que é contadora, que quer tudo Certinho, certinho. Bom mais neurótico, né? 2, né? Né? Acho que talvez até para te preparar para receber esses irmãos que vão chegando até você para esse acolhimento. Então, eu sinto que realmente você foi preparado por eles, né, para fazer esse trabalho de acolhimento, que que não deixa de ser, né, o tratamento acho psicológico, que a gente né? tem um pouco de alma franciscana, né, de querer ajudar o próximo, Sim. né, e o caminho de Francisco é isso, né, essa fraternidade, né, compaixão. Então, isso vai mudando a gente, né? Sim. E você trouxe um ponto que eu acho muito chave nesse momento, né, de humanidade que a gente tá, que é essa questão da cura do seu feminino, né? Porque os homens, as mulheres buscam mais, tanto que a gente traz muito mais entrevistadas mulheres aqui, né? A gente fica caçando os homens, né, Martinha? E não porque não os tenha, né? Mas é porque... É verdade. Tanto que a gente tem o nosso leonino ali, né? Danone. Mas, enfim, eu achei isso muito importante, porque até você nesse lugar, né, de psicanalista, de terapeuta, enfim, qualquer intervenção que você faça, principalmente com os homens, é mostrar para eles a importância dessa cura do feminino, né? Porque se a gente olhar, a violência com as mulheres só aumenta, essa questão toda, e você fala assim, né? De onde sai isso? Então, isso acho que é um tema muito importante. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, como foi para você, como você pode inspirar outros homens também nessa cura, e que não tem nada a ver com sexualidade, com orientação sexual, enfim. Assim, eu posso falar um pouco do movimento que eu faço parte, que eu entrei ano passado, que chama-se o Guerreiros do Coração, né? Ah, legal. Porque o Guerreiros é isso, né? Ele não está tratando... Não é o arquétipo do herói que vai lá, que sou forte, que arrebenta, deixa que eu dou conta. Não. É o guerreiro, que também olha para a sua parte feminina, né? A sua parte sensível, amorosa, que acolhe. Sim. Né? E é importante a gente olhar isso, né? Porque, assim, o guerreiro me proporcionou olhar para o meu masculino de outra maneira, né? Com esse olhar mais feminino do cuidado. Sim. Né? De transformação, né? Assim, eu acho que todos os homens deveriam participar, né? Pelo menos do primeiro ciclo, né? Que já é transformador. Né? Que a gente cresce numa sociedade machista que não posso tocar outro homem que pode ser interpretado. A gente cresce, é coisa de menininha, né? Isso, então, assim, não chora porque... Homem não chora. Homem não chora. Uma mãe vai ficar com vergonha, né? Tipo... eu acho que é super importante, porque os homens, a gente não olha muito para os nossos sentimentos. Sim. Né? Então, assim, é muito difícil. Posso falar por mim, né? Então, encarar essa jornada, esse movimento, é um grande passo, né? Sim. Então, assim, e eu recomendo que todos os homens passem por esse processo, ou algo semelhante, né? Que quanto mais homens sadios mesmo, melhor temos uma sociedade igualitária, né? Sim. Até a questão da terapia, né? Se você olhar, eu não sei percentualmente, é até uma curiosidade que eu tenho, mas enfim. Mas pelo nosso, empiricamente, né? Olhando ao nosso redor, se a gente for ver, muito mais mulheres procuram e fazem terapias, e os que fazem, alguns homens, eles têm até vergonha de falar. É um tabu isso, né? Então, acho que é legal a gente trazer esse assunto também, né? Então, pessoal, quem quiser saber mais também, segue o César aí, ó, manda mensagem. E homens também podem se cuidar, né? Podem cuidar da sua parte emocional. Sim. É importante, você não precisa ser, né, para ser forte, não precisa aguentar. Porque às vezes tem muito essa coisa, olha, aguenta o choro porque aí você é homem. Então, aprende a ser assim. E aí depois você fala, poxa, agora eu tenho que desaprender a ser assim. Então, é um desafio, eu imagino. Porque para a mulher ainda é ok você chorar, ok você mostrar suas emoções, né? Por isso que até as mulheres acabam se interessando mais por aspectos espirituais do que os homens, porque... tá liberado, né, pra mulherada. Agora, pro homem falar, você vai fazer isso aí? Você tem certeza?
Tem uma coisa que eu achei muito interessante quando eu cheguei no movimento dos guerreiros, que normalmente eu ia em algum curso que eu era o único homem, ou tinha um ou dois, a maior parte mulher. Passei por muito disso. Quando chegou no movimento, eu vi assim, feito pelos homens, para os homens, né, para compartilhar suas experiências, né, sem crítica, sem julgamento. É um ambiente confiável, né, acolhedor para fazer esse processo. Não tem um julgamento. Então, fiquei impactado com isso, né, essa diferença, né, quando você faz alguma coisa, né, uma terapia que tem mulheres, né, facilitando, é diferente quando tem um homem, né? Um grupo, uma força, uma egrégora, né? Você sente a energia, né? Não, eu só ia falar uma frase que eu gosto muito que a gente usa, que é: pessoas curadas curam pessoas feridas ferem pessoas. E é isso, homens curados irão, né, curar outros homens, ajudar nesse processo de cura da sociedade, né? Porque tem um outro movimento que faz exatamente o contrário. Então, o que a gente quer alimentar, né? Então, a gente tem que focar a energia no que a gente acredita. A gente acredita nisso. Então, era isso que eu queria falar. Não, bem isso mesmo, né? Complementando, o quanto que os homens, eles ganham quando se vulnerabilizam, né? Todo mundo ganha. Sim. E essa é uma questão muito importante. Tem até uma estatística que é mais comum suicídio entre homens. Porque justamente eles não acessam o sentimento. E então tem até uma estatística. A mulher fala, a mulher entra em contato. Então, ela vai pedir ajuda, é uma cura né? para os homens e aproveitar sua presença aqui para realmente encorajar os homens a se vulnerabilizarem. Nos atendimentos, quando eu atendo homens, falo: honro muito você que está aqui, porque eu sei o quanto que é difícil. Então é muito importante você estar representando a cota masculina aqui, César. Posso representar bem. O que eu aprendi no movimento é assim: a cura de um, a cura de todos. Não vou dizer que foi um movimento fácil, porque assim, quando eu cheguei lá, me dei o movimento de guerreiros como presente. Foi na fase, eu entrei em abril, né, no mês do meu aniversário, estava me permitindo viver essas experiências. E no meio do processo, guerreiros. Em algum momento eu chegar num pai, né? E assim, me curar, ok. Mas curar meu pai, isso era uma coisa que não descia muito fácil. Né? Que eu tinha que trabalhar a minha relação com meu pai, né? Então, assim, foi um processo pessoal difícil, porque não queria, né? Como que assim, por que eu vou curar meu pai? Né? Mas no movimento eu entendi que curar meu pai era também me curar, né? E no final do movimento, depois que a gente completa o ciclo e faz o rito, eu percebi que a minha relação com meu pai se apaziguou. Então assim, houve um entendimento. Então assim, ele fez o que ele podia dentro das condições dele, né? E hoje eu posso honrar meu pai e seguir no caminho, né? Então foi muito bom. Não, e a gente sai do lugar da criança, né? E assume o lugar de adulto, sem julgamento. Não é fácil, é o que você está falando, gente. Não é fácil, né? Todos nós estamos aqui nesse processo. Mas a gente pode escolher levar o resto da vida, né? Esses BOs, esses desafios, ou ir aos poucos. Também eu acho que tem um ponto que é o que eu dou conta também, né, César? É um processo. Eu não dou conta de fazer tudo, mas se eu der um passinho, já vai melhorar. Então, entender também que é um processo individual e que cada um também tem que respeitar os seus limites, né? Acho que isso traz muita... acho que traz consciência de entender que eu não vou me comparar com o César, porque o César fez, eu vou querer fazer, mas assim, se ele conseguiu, será que eu posso experimentar, dar um passo, né? Então, acho que pode inspirar alguns passos aí, né? E perceber que o desconforto faz parte, porque vai vir, né? O incômodo faz parte do processo de transformação, processo de ser a nossa essência. Eu estou lendo um livro que chama Parceiros Invisíveis, e é muito interessante que ele traz isso, enquanto cada indivíduo não equilibrar as suas polaridades, conhecer como funciona a minha polaridade feminina, como funciona a minha masculina, e harmonizar as duas, e me conhecer suficientemente, eu vou estar minhas ações vão ser minhas projeções, os meus medos. E você leva isso para os relacionamentos. Sim. Relacionamentos do trabalho, afetivos. Então, assim, o autoconhecimento e equilibrar essas polaridades é muito importante.
E é interessante que cada caminho você foi trabalhando um aspecto, né? Eu fui fazendo as contas aqui e é muito transformador você poder fazer isso, se observar com uma oportunidade também de integrar essas duas polaridades para ser a essência. A ideia é se tornar inteiro, né? Se tornar inteiro com essas duas energias. Sim, né? porque as duas são importantes, né? Assim, eu não sou forte, né? Quando só enxergo a minha força, né? Eu sou forte também quando olho a minha fragilidade, né? É olhar para o feminino, olhar para minha esposa, né? Para as mulheres, as pessoas que aparecem na minha frente. Então, é importante. E esse livro fala isso. Enquanto você não olhar para dentro, você se relaciona com os parceiros invisíveis dos seus medos. Sim. É muito louco isso. Então, mais uma inspiração aí para quem estiver assistindo, que é libertador na questão de autonomia, né? Você tem mais autonomia quando você se conhece. Eu acho que a grande sacada é essa, assim, para os homens. É a grande jornada, estar né? em autonomia com as suas escolhas, suas decisões, ter clareza, né, na jornada. Sim. Mas é aquela história, né? A gente sempre fala que tudo começa num fiozinho. Fiozinho. Né? É que o César já está na metade do fiozinho. Mas às vezes a sua busca foi pela angústia, né? Então, tem uma incômoda, tem uma angústia e você vai puxando o fiozinho. O fiozinho. Né? Eu Vai chamo, ou vai conectando pontos, né? Eu sempre falo que eu adoro conectar pontos na minha vida. Sim. Então, às vezes, vai só por um ponto. Eu quero lidar com essa angústia, achei que faz sentido fazer um caminho. E vai, porque às vezes a gente põe tanta expectativa também e aí não é legal, porque você já vai meio programado. Cada um né? é um caminho, cada cada um pessoa caminho. é uma história. Mas é legal entender que na mente superior, essa questão das sincronicidades, por mais que você queira não fazer, ele te leva, né? Então, você precisa passar por esse aprendizado, você precisa passar por isso. Então, por mais que você fuja do caminho, o caminho fala, olá, tá aqui. Né? Ele vai te trazer, né? Ele se apresenta, né? Então... Tem uma coisa também, assim, não existe só o caminho externo, tem um caminho interno, né? Sim. Eu fiz retiro que às vezes eu fiquei 10 dias em silêncio, sem falar nada, né? Então, o caminho interno, ele pode ser muito mais longo, e né? E você não dá nenhum passo. Né? O movimento dos guerreiros é sair da cabeça bem pro coração. Olha, isso é legal. Já pensou, gente, se a gente tiver mais homens saindo da cabeça indo pro coração. É um caminho cura do planeta. É um caminho curto, mas é longo, né? Sim. É curto, mas é longo. Gostei dessa. É isso. É um desafio. Nossa. É uma jornada, né? Então, assim, é uma busca. Acho que o buscador é isso, busca a dor. Né? Cada vez que eu entendo um pouquinho de mim, eu vou me deparar com alguma crença, né? E pode ser que é uma crença que eu goste, né? Aí eu vou ter que abrir mão daquela crença, vou sofrer. Mas é um sofrimento que liberta, né? Sim. E quanto mais consciente a gente tá, melhores coisas a gente faz, né? Só que pra gente ter mais consciência, a gente precisa ir mergulhando, né? Enfim, como a Débora falou, às vezes é desconfortável sim, né? E não tem como, né? Todo ariano lembra das quadraturas, né? Câncer e Capricórnio tá lá na quadratura do Áries. Então, sempre uma coisinha com a mãe, uma coisinha com o pai, vai ter, porque não tem jeito. E porque o ariano é essa coisa do novo, né, da iniciativa, né, eu vi que tá tudo desse jeito, mas preciso fazer diferente, então faz sentido até para essa força, né, e aí a Dé tem aí algumas outras... todos os nossos convidados, a gente faz um spoiler, né, do mapa, e essa questão do pioneirismo ariano é bem importante, assim, enfatizar, né, me lembra a Purple, a Dragon Purple nessas horas da ousadia, do pioneirismo. Por isso esse conflito de gerações é muito comum. Porque você vai trazer o novo, é óbvio que em algum momento vai ter uma resistência. Um desconforto. Que foi isso que foi curado no caminho, né, pelo que você falou. E tá ativando a comunicação demais, não à toa está aqui com a gente. Então, uma honra, né, que você veio aqui. Porque cada vez mais, a partir de 2025, esse movimento de ativar a área da comunicação está muito forte. Então, me chamou muita atenção. E de ousadia, porque a Lilith,
ela tá passando pela sua casa da carreira. E a Lilith também representa um ponto nosso de ousadia e de uma cura do feminino. Cura do feminino. Então... Não à toa, os convites vieram de mulheres. Posso só completar? É muito interessante. O primeiro ciclo dos guerreiros, ele é dividido no solar e o segundo ano é o lunar. Aí você tá no lunar agora. Eu tô no lunar. Né? Olha, faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, ousar mesmo. É a palavra-chave aqui para 2025, ousadia, que é a sua essência, integrando esse aspecto do feminino e o aspecto feminino até mais ousado. O aspecto não tanto da nutrição, mas como da ousadia também, sabe? Sim, da forma equilibrada, né? E comunicar. Ir para fora. Comunicar, né? e comunicar provavelmente de uma forma diferente do que você comunicava até então. Porque Plutão, calma aí, né? Tem mais um ponto. É importante falar isso. Você falou da fraternidade, do caminho. E assim, é um dos nossos valores aqui, a fraternidade, era de Aquário. Plutão entrou em Aquário e está bem no seu ascendente. No seu posicionamento com o mundo. Então, essa ousadia, ela está amplificada pelo início do Áries e pela transformação e fraternidade do Aquário. E talvez é nesse espaço mesmo de trazer, de ser um portador para os homens, principalmente, sabe? Porque é mais fácil ele se identificar com outro homem para iniciar esse processo do que com uma mulher. Assim, lógico que os homens são bem-vindos, atendendo homens também. Mas você pode abrir esse espaço, né, de pioneirismo. Sim, eu entendi que assim, quando eu estou me curando, eu estou curando meu pai, meu avô, meu irmão, meu amigo. Né? Os homens que aparecem. Então, assim, estou criando a sociedade, estou ajudando a curar, né, a sociedade para um masculino mais saudável. Né? E possibilitar que os outros homens acessem o feminino. Porque é no feminino que eles vão acessar o amor, a nutrição, o sentimento que eles estão sentindo. E não implodir com aquele sentimento, né? Às vezes, a taxa de alcoolismo, por exemplo, entre homens é muito maior também. Porque eles não acessam o sentimento. Então, assim, você é o canal para... ser a transformação de outros homens nesse sentido também, porque é o feminino aqui, que é acessando o feminino que eles vão conseguir esse equilíbrio. Eu entendi que depois que eu passei pelo ciclo, né, fiz todo o ritual, eu entendi que quando eu passo por esses movimentos do guerreiro, né, ele me ajuda a não entrar numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, porque eu toquei numa ferida, mas não toquei sozinho, né? Eu tinha irmãos ali que estavam me ajudando também, que me ouviram, que me acolheram, né? E o legal disso é que depois eu também pude fazer isso. Então, você cura e ajuda o outro a se curar, né? E isso é importante. E eu vi homens próximos mesmo, família mesmo, passando por problemas de saúde mental, assim. Então, mas aí eu percebi que isso me ajuda a ter um certo equilíbrio, né, emocional, né? Isso é importante. Acho que todos os homens deveriam passar. Né? E eu acho que tem também, né, César, esse lance... Eu acho que esse movimento que você faz, ele mostra que os homens podem ser vulneráveis, né? Porque eu acho que tem muito tabu. Então, assim... Fale, né, compartilha. Hoje, que movimento, quais são os projetos que você tem, assim, que as pessoas, que os homens, as mulheres, enfim, né, você atende homens e mulheres, mas que as pessoas podem procurar, como é que compartilha com a gente, com o pessoal? Suas redes sociais. Suas redes sociais. Já vão estar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Mas só pra... Tá, bom, calma aí. Tranquilo. Bom, eu procuro... usar as terapias para auxiliar as pessoas, né? Né? Eu tenho usado bastante o Enagrama, né? Com o Enagrama Sistema 360 graus, né? O Enagrama pode usar tanto para ajudar o masculino como o feminino, né? Eu tenho usado também com as cartas do tarô mitológico, né? Para trabalhar os arquétipos, né? E para fazer um aprofundamento. Outra parte que eu uso um jogo que é chamado Moshapatan, algumas conhecem como Mahalila, né? Muito legal. Que fala sobre a jornada, né? O que está no caminho, o que você pode trazer na consciência, né? E o que está atrapalhando ali. Né? Além da psicanálise, né? Também, e a psicologia analítica, né? E... Agora... multiplicidade, né? Então, e é muito interessante, porque a gente fala, né?
na visão anterior, era assim, você só podia ser o contador e vai ser o contador até o fim da vida e se aposentar, né? E aí, vem esses serzinhos, né, que a gente tem pessoal que chama de índigo, cristal, enfim, o que seja. Mas fala, ai, só contador, que chato. Mas o mundo tem tanta coisa para ajudar, e como é que eu faço, né? Então, se você também é um ser dessa angústia, procura o César. Né? Por quê? Porque quando a pessoa tem tantas ferramentas assim, não é que você vai lá escolher a ferramenta para ele trabalhar. Sim. Mas ele vai conseguir te ajudar, porque são pessoas múltiplas, elas precisam de caminhos múltiplos para serem ajudadas, né? Então, é bem interessante. E aí, dá uma mensagem, assim, para quem hoje sente que, por exemplo, está nesses 40 anos, está na crise dos 40, ou tem gente... 50. Dos 50, né? Dos 50, dos 35, dos 18. A gente sempre tem que estar recomeçando, né? Se reinventando, né? Procurando novas ferramentas, nossa terapia, novos caminhos, né? E enfrentar os desafios que surgirem, né? Né? Pela frente. Muito bom. Então, porque é uma coisa que é importante a gente quebrar. Primeiro é essa coisa homens versus mulheres, né? Então, e é muito engraçado que a gente cresce isso desde pequeno. Fala assim, ai, não gosto de meninas, não gosto de meninos. Fala, gente, é ser humano, né? Sim. Então, acho que... E aí, até hoje, é muito engraçado, até nas redes sociais, né? Esses jovens com movimentos aí em céu, outras coisas. Você fala assim... Cara, você tá perdendo uma oportunidade tão grande de se conhecer, de saber mais ferramentas dentro de você, quando você deixa de excluir, né? E a inteireza do ser, quando você fala, eu entendi que é uma coisa de integrar, de fazer parte, né? De falar assim, eu não preciso excluir o meu masculino, vem cá. Eu não preciso excluir o meu feminino, vem cá. Sim. Oi, vocês estão aqui, né? E aí, como que isso se movimenta em você? E às vezes é um movimento que sozinho é difícil fazer. Então, por isso, né, o apoio, a ajuda, as ferramentas. Então, se você está nesse momento, né? E aí, achar você ali nas redes sociais, no Instagram, como é que você faz nesse momento? Deixa suas redes. Minha rede é César Flima, terapeuta. Né? Ali eu ponho algumas coisas sobre as ferramentas que eu trabalho, um pouquinho sobre o anagrama, os dragões, né? Não deixo tanta prática analítica, né? Com psicanálise, que é uma outra linha, né? Sim. Mas as pessoas querendo passar por um processo de autoconhecimento ou passar por algum processo de coach, também dá para usar as ferramentas. Né? E até a ferramenta dos dragões também, dependendo da necessidade também da pessoa, né? Seja homem ou mulher. Sim. Ai, que bom, César. Nossa, obrigada por você se disponibilizar, compartilhar. Fiquei feliz, né? Já que ele está nesse momento de comunicação e a gente abrindo ativando tudo. E é importante, né? Porque na história que eu sempre trago, né? Do nosso lar, quando o Emmanuel, ele fala, mais precisamos de histórias felizes, né? Então, é um trabalho também de trazer essas histórias, porque às vezes você não entende a dimensão da história porque você está vivendo a sua história. Mas quando alguém ouve a sua história, vem uma outra dimensão dentro dela. E às vezes quando a gente compartilha isso, por mais que a gente ache assim, ai gente, mas isso é só um caminho que eu fiz, né? Aquilo dá um impacto e gera uma mudança em algum aspecto. Então, eu acho interessante, né, esse movimento que está chamando você para a comunicação, exatamente porque talvez você já tenha chegado no momento da partilha. E aí, de partilhar tudo isso, porque realmente é partilhar o César. Quem é o César, né, aqui, como que você chegou até aqui. E às vezes isso vai inspirar muitas outras pessoas e tudo mais. E o jeito César de ser, né? Sem se comparar, a gente fala muito disso, né? Cada um tem seu jeito. O César vai ter o jeito dele, vai falar do jeito dele. Porque quando a gente começa a se expor, né? Todo mundo passa por isso, né? Então, quando eu faço também coach, tá com alguém que quer, eu não consigo falar, não consigo gravar, eu falo, gente, vocês não sabem como que eu era lá atrás, né, Martinha? Então é isso. Então, mas vai encontrando o seu jeito, que vai conectar com muitas pessoas. E eu tenho certeza que vai poder contribuir com muitas pessoas. Vocês perceberam que falar do caminho é mais fácil do que falar de mim. E esse olhar múltiplo seu, que é quântico. E hoje, era de aquário, esse lugar, é tudo ao mesmo tempo.
Então, você vai possibilitar que outras pessoas acessem tudo ao mesmo tempo. Por isso que quando você vai falar do seu trabalho, por onde eu começo? Por quê? Porque você é múltiplo. Então, isso vai possibilitar que outras pessoas se reconheçam também. E também se aceitem múltiplas. Sim. Se aceitem Porque múltiplas. tá tudo bem se eu quiser ser contador, se eu quiser dirigir um Uber, amanhã eu faço Enneagrama, tá tudo certo, sabe? Exato. Quântico, né? Ali onde eu tiver que estar, né? A gente fala que energia estelar também é quântico. Sim, com certeza. Total. Várias possibilidades, né? Sim. Muito bom, né? Muito bom. Porque... Não, pode falar. Não, a gente tá muito feliz, a gente tá Eu ia animada. falar isso. Eu tô empolgada aqui, César. Ficaríamos mais tempo. Por eu que você agradeço. ter escolhido estar aqui com a gente. Foi um prazer te ouvir, um prazer poder compartilhar, ouvir sua história, receber seus conhecimentos. Vai ser sempre bem-vindo aqui, né? Sim, quiser trazer mais informação, Estamos falar abertos. sobre mais um caminho, a gente tá aqui. Pode deixar que eu venha da próxima vez. Porque é legal ter essa visão também do masculino para a espiritualidade, nesse movimento mais livre, mais no processo de autoconhecimento. Porque às vezes as pessoas me perguntam assim, Marta, mas onde que eu começo a minha espiritualidade? Eu falei, você precisa escolher, né? Então, para eles é muito difícil. Então, entender que o caminho da espiritualidade às vezes não significa você só ser católico ou você só ser evangélico, mas é uma jornada, né? Uma busca, né? E aí você ser um peregrino mesmo, né? Um peregrino da vida, né? Então, eu vejo que você, além de ser peregrino, né, dos caminhos, também é um peregrino de você mesmo e da sua vida, né? Então, eu acho isso fantástico. Por isso que a gente está animado aqui. Dá vontade de conhecer os caminhos com mais detalhes. Monta uns grupos aí. Mais uma cocriação. Uma cocriação. Podemos fazer eu já pensei em fazer em caminho com alguém, mas acabo indo sempre sozinho, né? Mas eu só fiz o primeiro sozinho, os outros eu me abri, mas nunca coincidiu. Teve o do passado, a Jo, né? Que ela já é a gente que faz viagens espirituais, já foi o César, né? Junta com o César. Pra quem não assistiu, foi o podcast anterior. O 18, né? Com a Ju. Com a Jo Tsai. Isso, César, obrigada, viu? Agradeço. Estamos à disposição sempre. Galera, obrigada por mais um podcast, né? Doni, valeu aí. Leonino na nossa mesa de comando. E, pessoal, né? Então, se vocês quiserem mais informações sobre o César, conversar com ele, manda um direct lá no Instagram dele. E, principalmente, se você for uma pessoa que está nessa angústia, que precisa de ajuda, sempre peça ajuda. Isso é muito importante, né? Então, esteja, né? E aqui a gente tem muitas pessoas e a gente está aqui para te ajudar também, tá bom? Gente, gratidão. Valeu. E comenta aí, hein? Comenta. Compartilha, curte, dá um Hashtag like. caminho. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.